Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. E hoje eu trago novidades. O lançamento do livro Não Aceito Morrer, pela editora Itapuã, e é através do Agnaldo Cardoso. Esse livro, gente, conta a história de uma menina de 15 anos que, durante a festa de debutante dela, acontece, aliás, ela indo para a festa, voltando da festa, eu não sei expressar bem, ela sofre um acidente de carro e entra em coma. Aí vem, ela não aceita morrer, ela fala que não aceita morrer. E neste romance, acompanhamos a trajetória dessa moça e o sofrimento da sua família e da luta para superar e para não se revoltarem contra Deus. E nós nos emocionamos, gente, com o Não Aceito Morrer, tão revoltadamente repetido pela menina. De repente, ela muda e dá lugar à aceitação serena de não aceito morrer, com a consciência de que a vida continua. É muito interessante essa obra. Nós estamos lançando na editora Itapuã e também estamos trazendo o relançamento do livro Relicário. O Relicário é um livro da Elma Lloyd, aqui de Minas, e é pelo espírito Irmão Tomás. O Irmão Tomás, gente, é um espírito de uma ternura e de uma meiguice, e esse livro ajuda demais da conta a trabalhar em nós a paciência, trabalhar em nós a perseverança, como diz o Marcelo Rios no livro Perseverar Sempre. Ele nos ajuda muito nas buscas, né, do caminhos da paz, dos caminhos da felicidade. É o Relicário e o Não Aceito Morrer. E o nosso livro, O Residente, o livro que nós estamos fazendo estudo, também teve um novo projeto gráfico. Os irmãos que quiserem adquirir, é só entrar em contato com a gente pelo site ou então pelo telefone. O nosso site é www.itapuãeditora, escreve Itapua, né? .com.br, www.itapuaeditora.com.br. E o nosso telefone é o 31 DDD 3357 6550. Vamos iniciar o estudo do livro Residente. Nós estamos no capítulo 6. Ô Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? E que Jesus nos abençoe em mais esse trabalho, né? Isso mesmo. Ô Jairo, você estava no Rio, né? Você estava no estado do Rio? Eu estive lá na cidade de Três Rios, né? Onde tivemos a oportunidade de fazer, né, uma palestra comemorativa no Centro Espírita... Estudantes? Não, Trabalho e Esperança. Trabalho e Esperança. O Estudantes da Verdade foi em Volta Redonda. O Fraternidade Espírita Estudantes da Verdade é em Volta Redonda, né? Mas esse outro é de Três Rios. Entendi. E é uma casa que está fazendo agora 90 anos de existência. Que beleza. É uma coisa muito bacana, né, Sônia? Nossa, a gente vê casas espíritas já se mostrando aí superiores ao tempo. Isso, né? Isso mesmo. E diga-se de passagem, é uma casa espírita maravilhosa, organizadíssima, toda bem cuidada, sabe? Um salão muito bonito, as suas repartições, né? Tudo muito bonito, sabe? E eu conheci lá várias pessoas, né? O movimento espírita é muito gratificante, né, Sônia? É isso mesmo. Muito, mas muito mesmo, muito gratificante. Até na semana que vem eu vou ver se eu colho mais informações sobre essa questão dos 90 anos, né? Uhum. E vale a pena a gente falar, né, Sônia? Nessas casas que vão avançando aí, né? E se você que nos ouve, né, tem uma casa aí já com seus 80, 90, 100 anos, né? Faz favor, escreve para nós, para a gente poder divulgar isso, né? Isso mesmo. Porque isso é uma maneira da gente mostrar também essa estabilidade do movimento espírita, né? É isso mesmo, Jair. Você também vai para Juazeiro, não vai, Jair? Vou agora para Petrolina, né?
Petrolina ou Juazeiro. As cidades são muito juntos, né? De um lado é Juazeiro, do outro do Rio. Vai ter lá um simpósio, né? Eu vou participar de um simpósio. Esse simpósio ele é promovido pelos órgãos de unificação, né? Sim. E vai ter como temática básica a família. Isso né? mesmo. E é sempre um prazer a gente poder participar destes encontros, né? É isso mesmo. São muito gratificantes, né? E um grande abraço para o Raimundo lá de Juazeiro. O pessoal muito, muito bacana, né? É isso mesmo. Mas, então, eu tenho certeza que vai ser bom. É isso, né? aí. Vai ser bom. Já quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Alessandra da Silva. Ela mora lá em Angra dos Reis, entrou em contato com a gente pelo Face, né? Uhum. Um grande abraço para você, Alessandra. E também um abraço para a Fernanda Guerra, lá de Boca Raton, na Flórida. A Fernanda nos escuta pela internet, Pela internet, né? E um grande abraço para ela, um grande abraço para a Adelina. E a gente vai dando os abraços na medida possível. Mas é tanto abraço, né? Que o bom mesmo é todo mundo se sentir abraçado. Né? Todo mundo se sentir abraçado. Isso mesmo. Aquele abraço mineiro, né? Com Coca-Cola e pão de queijo, né, Sônia? Nossa, não, café mesmo. Eu não gosto. Deus, essa Sônia é terrível, viu? Com café mesmo. Nós estamos falando, Jário, nesse capítulo 6, do Delcídio Cruz. Do Delcídio Cruz. Nós já descobrimos alguma coisa sobre ele, né? Sobre ele, justamente. Nós descobrimos que a última encarnação dele foi como um psiquiatra, né? Verdade, Vamos ver aqui o que o Marcelo Rios fala. E que ele saiu bem nessa reencarnação, né, Sônia? Isso. Ele tinha um trabalho no plano espiritual, né? Antes de reencarnar, tinha um trabalho muito bonito. E lembra que eu te questionei? Quando ele veio para reencarnar novamente, quem ficou no lugar dele? Quem que ficou no lugar dele? Porque a gente acha, Jário, porque o espírito reencarna, que o serviço fica ao léu. O serviço não, agora eu vou fechar a expedição aqui, vou fechar a sessão aqui, porque eu vou dar uma voltinha lá na terra. Pendura o paletó. Eu vou ali dar uma voltinha na terra. E assim que eu voltar, eu dou continuidade. Isso mesmo. Como se não tivesse mais ninguém para executar, né? Isso mesmo. Jair, mas isso mostra como nós somos apegados já. A gente não quer largar o osso de jeito nenhum. Verdade. Né? A gente tem dificuldade, né? Essa questão de cargo é uma coisa danada, né? Porque a maioria de todos nós temos muita dificuldade, né? De deixar os cargos. Por isso que estas mega empresas, né, essas multinacionais, elas têm um rodízio muito grande, né, de todos os seus funcionários. Sim. E principalmente dos seus executivos. Né? Isso mesmo. Que visando o quê? Principalmente visando para que todos entendam que ninguém é dono de nada. Né? Ninguém é dono de nada. Mesmo. Então, manda um como coordenador geral para a América do Sul, aqui ele vai como coordenador geral da África e vão embaralhando ali, um para cá, outro para lá, e né, um dia que você acha que você vai, amanhã eu não sei o que, amanhã você já está em outro lugar muito diferente. Né? E nós é que ficamos nesse apego desesperado. Né? Jário, outro dia eu vi uma pesquisa que eu achei muito, muito interessante. É assim, alguns funcionários públicos, quando estão para aposentar, ele sempre leva da sessão dele um souvenir. Grampeador, alguma coisa. Que aquilo é patrimônio público. Justo. Mas ele se acha no direito de pegar e levar para casa. Mas isso, Jário, na minha análise, é para ele não perder o contato. Não, justamente. Não é? É uma maneira dele manter os laços, né? Todas as vezes que ele... Que aí é até uma questão psicológica. Porque todas as vezes que ele entra naquele... que ele olha para aquele objeto, ele sente ainda ligado, né, àquele passado, né? Uma coisa interessante é o seguinte, por exemplo, eu chego na sua casa e aí tem lá em cima do móvel, né, um exemplo, tem lá uma pedra.
E eu olho assim e falo, gente, mas que pedra feia, né? A senhora pegou uma pedra dessa e põe a pedra dentro de casa. Isso é coisa de doido, né? Mas o que a gente observa, por exemplo, que aquele objeto, no caso a pedra, ela tem uma história, né? Que às vezes foi um dia que você foi no rio com alguém, ou esteve em algum lugar, né? Ou alguém lhe deu aquela pedra. Então, estes objetos, eles são o ponto de ligação entre nós e a história vivida, né? Entre nós e a história vivida. Por isso que às vezes nós nos apegamos muito a uma roupa, a um sapato, né? Ou nos apegamos a uma roupa, né? Às vezes dá-se as roupas todas de alguém que desencarnou, ou não é? E deixa uma roupa. Uhum. Eu estou lembrando que essa semana uma pessoa me falou assim, né, eu conversando com ela sobre a passagem da mãe dela, e ela falou assim, nós demos todas as roupas, demos isso, demos aquilo. Aí ela falou assim, mas Jairo, eu guardei uma blusa de frio da minha mãe que eu não quero nem lavar, porque tem aquele cheirinho dela, né? Tá certo? É o ponto de ligação com a história. É interessante, né? né? O passado, E nós fazemos isso. Fazemos. Por exemplo, mineiro, quando vai à praia, ele volta com uma sacolinha cheia de coxinhas. De coxa. O mineiro, ele volta com aquela sacola cheia de coxa. Ou então perna de siri. Eu fico me perguntando, por que não deixou isso lá, gente? Pra que tem que trazer? Por que tem que trazer? Qualquer hora traz o mar. E aí tem gente que traz água do mar. Pra que você trouxe isso, fulano? Pra tomar um banho. Pra tomar um banho. Meu Deus. Gente, mas é interessante, quando o mineiro vai pra praia, ele traz uma sacolinha de coxinhas. Mas vamos e venhamos. Quando o carioca ou o baiano ou qualquer um vem a Minas, eles levam a sacolinha de pão de queijo também, viu, Sônia? E tem uma vantagem que a concha você não come e ela fica sempre em casa, não é? E o pão de queijo não chega nem no destino, porque já comeram durante a viagem. Não é? É assim mesmo. É verdade. Ai, Deus, e aí assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Vamos voltar ao Dirceu de Cruz aqui. O Marcelo fala que ele trabalhou por longos anos lá no Núcleo Maria de Nazaré. E teve grandes conquistas. Assim, ele reencarnou como o psiquiatra, constituindo nesses corredores uma extensa folha de trabalho a benefício dos semelhantes, tendo sido preparado para os embates futuros nos hospitais terrenos, através da lida sacrificial com o sofrimento mental em suas mais variadas e complexas nuances. Ô, Jari, ele foi preparado no mundo espiritual para ser Ele desembarcou aqui com esse objetivo, né? Sim. De atuar nas áreas do sofrimento mental, né? E ele trouxe consigo uma grande bagagem, não é? Isso. E nós vemos uma série de companheiros, não é, que são preparados exaustivamente no mundo espiritual para dar conta do recado, né? Uhum. Hoje, eu não sei se você observa, mas principalmente nas áreas do direito, né? Hoje nós vemos muitos juízes, muitos desembargadores, muitos advogados, muitos defensores públicos, promotores, né? Que você vê que são espíritos diferenciados. Isso mesmo. Né? Você nota plenamente que há a chegada de uma leva de espíritos diferenciados e que tem levado, vamos dizer assim, a área jurídica, né, a caminhos novos. Mesmo delegados, sabe? Esses delegados de carreira, seja nas polícias civis, seja nas polícias militares, né? Mas nós vemos que há uma mentalidade nova entrando aí no concerto. Sim, né? Isso. Ô, Jairo, são verdadeiros sacerdotes. Verdadeiros né? sacerdotes. Eu tenho, pelo menos eu em particular, tenho encontrado isso muito na medicina. Uhum. Porque eu
estou convivendo com alguns médicos, nossa, gente, são seres iluminados. É verdade. São jovens iluminados. Eu aham. acho isso fantástico, é muito bonito. Bem postados, né? É. Que veem o ser humano como ser humano, né? É isso mesmo. E não como cifrão. Isso não mesmo, isso mesmo. O Marcelo Rios fala que partiu daqui sem nenhum afloramento da consciência nas áreas do trabalho amor, e muito mesmo condescendente de labor dedicado às áreas da reencarnação, preparando companheiros com probabilidade de desenvolver processos profundos de sofrimentos mentais. Seria, na realidade, uma árdua prova avaliativa, aferindo-se verdadeiramente os valores que haviam sido constituídos e se permaneceria efetivamente, ainda que tão somente com mero substrato, de que, de vez em quando, poderia vazar-lhe na alma. Eu só pegar um Fica à gancho vontade. aqui. Nós assistimos, né, pelos canais de televisão, às vezes pelas ondas, né, dos rádios, pelos jornais, né, em todo esse ciclo informativo, lógico, nós temos convivido, né, com muitos crimes, né, Sônia? Sim. E muitas vezes crimes hediondos, bárbaros mesmo, né, e tudo. E isso é complicado, porque se nós não estivermos vigilantes, nós entramos num clima de pessimismo muito grande. Sim. Né? E não só de pessimismo, mas o pessimismo aliado ao medo. E quantas pessoas hoje vivem prisioneiras de si mesmas, né? Sim. Fechadas em casas, com muros altíssimos, com aquelas cercas, né? Aquelas cercas cortantes e às Parece vezes um centro de concentração, né? um já? campo de concentração, né? E às vezes cercadas, né, de pontos da mais alta tecnologia de segurança, né? Ora, se a gente verificar isso, nós vamos até achar que há um retrocesso, é ou não é? No processo de evolução desse caminho da humanidade, né? Mas, na medida em que nós começamos a nos dar o trabalho de olhar as coisas ao nosso lado e sacar essas coisas sem a indução pessimista, não é? Nós vemos que o mundo, ele melhora e melhora a passos largos. Sim. Não é? Sim. Por quê? Porque em todas as áreas que nós vamos lidar, nós vemos pessoas maravilhosas, não é, Sônia? Sim. Pessoas Trabalho belíssimo, cara, maravilhosas. né? Desenvolver trabalhos muito bons. Sim. Às vezes a gente fala assim, aquele jovem, mas hoje eu às vezes fico boquiaberto, né, da capacidade de vários casais jovens em criar suas famílias, não é? Quer dizer, são, né, muitos, são bons pais, excelentes mães, pessoas trabalhadoras, pessoas conscientes, né? E isso nós não estamos falando só de espíritas, não. Nós estamos falando da comunidade no geral, né? Nós estamos falando da comunidade no geral. Então, ao invés de pensar num mundo de uma forma pessimista, né? Eu acho que nós temos que ver esse mundo pelo lado bom, pelo lado bonito, pelo lado maravilhoso de uma infinidade de pessoas dando um recado, assim, que a gente tira o chapéu. É verdade. Não é? Isso mesmo. Dando um recado que a gente tira o chapéu. É isso mesmo. Ô, Jairo, é interessante também o avanço que teve a questão daquelas pessoas que têm transtornos mentais. Teve um avanço muito grande. Sim. Né? A gente lembra daqui em Minas Gerais mesmo, os portadores de deficiência mental ficavam de uma forma desumana, né? E teve um avanço muito grande com relação a isto. Hoje há uma distinção muito grande, né, do que é
o portador do sofrimento mental e o criminoso. Você não pode dar o tratamento que se dá a um criminoso a um sofredor de doença mental. Né? Você tem que... o outro, ele passa por um método corretivo. Né? E o sofredor de doença mental, ele tem que ser amparado, acolhido no seu sofrimento. Né? Então, além do mais, a gente vê, assim, principalmente nessas áreas do sofrimento mental, né, as drogas que têm sido usadas ultimamente, né, que são drogas eficientíssimas. Né, eficientíssimas. Além do mais, eu vejo assim, algumas pessoas na minha relação profissional, né, drogas que são ainda caríssimas, né, mas todas elas bancadas pelo governo. Né? Isso a gente tem que falar e tem que tirar o chapéu. Isso mesmo. Porque a gente critica, a gente vê um critica daqui, outro critica dali, mas eu conheço aí muitas pessoas que todo mês vão lá na Secretaria da Saúde e pegam o seu remédio para o mês inteiro. E diga-se de passagem, esse remédio é R$700, R$900 a cartela no mercado comum. Né? Quer dizer, então... Gente, muita coisa boa está acontecendo. Principalmente nessa área, Jair. Pessoas com problemas de pressão, né, pressão arterial alterada. Alta, né? Pressão alterada, os diabéticos, né? Mesmo as pessoas que convivem aí com a AIDS, né? Os portadores do HIV. Nossa, está bem adiantado. Há muito auxílio. Muito auxílio. E hoje você vê que, né, essas estruturas aí que facilitam as pessoas para fazer uma mamografia, né? Antigamente, há uns tempos atrás, uma senhora, para fazer uma mamografia, era um parto de rinoceronte. Não? É verdade. Era uma coisa terrível. Hoje não. Hoje, né, eu não sei se é porque eu vivo aqui em Belo Horizonte, né, e que é uma realidade interessante, mas... Os postos de saúde aqui resolvem tudo. É verdade. Não é? Há um trabalho muito bom em torno Então, estamos evoluindo. Estamos sim. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes de acessarem o site da Rádio Boa Nova para conhecerem toda a grade de programação. É só digitar www.radioboanova.com.br. Eu vou repetir para vocês, www.radioboanova.com.br. Aqueles companheiros que estão nos ouvindo, que têm parentes que moram em outros países, passem esse site para o pessoal, para eles terem esse contato com o movimento espírita aqui do Brasil. Não é, já uma boa fonte, né? Nossa, é uma coisa muito bacana, né? Vamos divulgar, né? A nossa amiga Ana Cristina, lá da Alemanha, ela divulga mesmo, Jair. Ela divulga a Rádio Boa Nova e está sempre entrando em contato com a gente, lembrando de mandar um grande abraço para você, Ana. Aonde eu vou fazer um estudo ou uma palestrazinha, quando tem um carro, né? A primeira coisa que eu faço é colocar no alto do quadro assim... www.radioboanova.com.br. É isso né? mesmo. Por quê? Porque não é por causa do nosso programa, né? Mas é uma programação tão rica, né, Sônia? Isso mesmo. Tão rica. E o rádio, ele é uma coisa que está ao alcance de todos. E hoje, todo mundo, a grande esmagadora maioria, tem o seu computador. Né? Então... Está no computador lá, está, né, fazendo alguma coisa, liga o computador e vai escutar, né, os programas oferecidos, né, pela Rádio Boa Nova. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não podemos deixar de esquecer de convidar os nossos ouvintes, né, Sônia, a participar do Clube dos Amigos da Boa Nova. É isso mesmo. E hoje, legal fazer o trabalho que a Mara faz lá de Alto Alegre. Ela faz essa captação de sócios, né? Quer dizer, é um trabalho que a misericórdia divina agradece. Né? Isso mesmo. Porque todas as vezes que você entra em contato com a Boa Nova, todas as vezes que você adquire alguma coisa, e todas as vezes que você
se torna um colaborador, né, do Clube dos Amigos da Boa Nova, você está ajudando uma infinidade de pessoas. Isso mesmo, né, isso que mesmo. sem essa ajuda não teriam a condição de sobreviver. Né? É isso mesmo. Então, vamos fazer isso. Vamos procurar o Clube Amigos da Boa Nova e darmos a nossa parcela de colaboração. Isso mesmo. Não é? E é só discar no 0800 12 18 38. Vou repetir para vocês o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Entrem em contato, ajudem a Fundação Espírita André Luiz. A gente está falando aqui sobre a saúde. A Fundação Espírita André Luiz tem um trabalho ambulatorial. Né? Magnífico, né, Sônia? E precisa de recursos já. É verdade. Né? Hoje não tem nada de graça, né? E é isso Tudo mesmo. custa dinheiro, né? Um velhinho, né? Uma criança, tudo que você vai amparar custa dinheiro. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Já, vamos voltar ao Delcídio Cruz. Ele, interessante que o Marcelo fala que ele, segundo consta, o nosso companheiro retornou em uma família muito humilde, lutadora e de pouquíssimos pendores espirituais. Olha só, Jairo. Quem sabe sou eu, hein, Sônia? Já não é não. Não é não, Jairo. Não é não? Não. Ele já desencarnou, né? Já sabe. E ele já era um espírito de alta envergadura. De alta envergadura. Eu Não sou de altíssimo. Não era um espírito de cabeça dura, não. Não era um espírito de cabeça dura, não, né, Sônia? Sônia, você tá terrível. Os ouvintes não vão gostar disso, não. Sabe? Mas, não, eles sabem que eu falo a verdade. Já. Ai. Olha só. Aí ele não tinha nenhuma... No lar ele não tinha preparo para ter o apoio espiritual e nem material. Sei. Mas ele conseguiu, Jair. Isso é muito legal, né? Porque provavelmente isso estava nas linhas das provas, né, Sônia? Sim. Porque, às vezes, o nosso ouvinte pode pensar assim: então ele foi um privilegiado, né? Sim. Que entrou na vida através de, né, num lar bastante pobre, uma vida extremamente difícil, e ainda assim foi um vitorioso. Né? Então, muitas pessoas acham que nós entramos na vida assim e vamos ganhar tudo de mão beijada. É ou não é? Ora, toda vitória, ela exige sacrifício. Ou não é? Isso. Ela exige foco, ela exige determinação. Emmanuel diz assim: a vontade é o impacto determinante sobre o ser. Ora, não importa aonde você entrou nesse processo de reencarnatório. Você é o artífice de você mesmo. Isso. Não é? Diz Joana de Ângeles, né? Nós somos a somatória e os construtores de nós mesmos. Não é? Ora, então, cabe a nós marcarmos a direção a seguir e seguir de uma forma determinada. Lembrando que todo êxito tem um preço. Sônia, na vida, nada é de graça. É verdade. É ou não é? Na vida, nada é de graça. As pessoas, às vezes, já velhas, né? Já velhas assim, jamais com a idade mais avançada, muitas vezes estão começando aí o seu curso superior. Isso, a gente vê muito isso. A gente não vê isso demais? Outros estão começando um curso técnico, outros estão começando cursos profissionalizantes, né? Cada um buscando o seu espaço. Ora, e assim tem que ser a vida. Só que nós não conseguiremos nada sem que haja luta. A perseverança. A perseverança. Sem que haja perseverança, você não vai a lugar nenhum. Eu estou aprendendo muito sobre isso com o Marcelo Rios, já. Estou aprendendo muito no livro Perseverar Eu vejo Sempre. nas páginas do Marcelo Rios muito isso. Eu tenho visto e muito não é isso. só no livro Perseverar Sempre, não. Né? O trabalho do Marcelo Rios, ele fala muito sobre essa questão, trabalhar, perseverar, trabalhar. Né? E eu acho que um dos grandes duais da vida é essa questão, trabalho e perseverança. Né? Você acreditar que você é possível. Né? Tem gente que fala assim: eu tenho muita fé em Deus.
Aí você pergunta para ela, e você tem fé em você mesmo? Tá certo? É isso mesmo. Não adianta você morrer de fé em Deus se você não acreditar em você mesmo. E não adianta você acreditar em você mesmo se você não viabilizar a você. Ou seja, o que seria viabilizar a você? É você colocar você no campo prático, trabalhar em função do seu progresso. É isso aí. Não é? É isso mesmo. Ô, Jair, porque tem gente que já vai para a luta derrotado. Sim. Né? Tem gente que já acorda pela manhã derrotado. Não é? Hoje eu levantei e lembrei, lógico, do nosso... Logo cedo eu já lembrei do nosso compromisso, E fiz a minha prece. Ora, lógico, durante todo o dia você vai estar vocacionado a fazer o melhor possível, E quando nós chegamos aqui para os trabalhos da rádio, nós temos que chegar com o coração aberto e dispostos a atender o coração dos nossos ouvintes. Não é assim? Porque se nós chegarmos aqui por chegarmos, nós não vamos trabalhar. É verdade. Não é? Jair, olha só que interessante essa parte que o Marcelo nos fala do Delcídio de Cruz. Fixou ali num lugar de adotado espiritual em função de não possuir laços passados com seus genitores e com os irmãos consanguíneos. Olha só, Jair, ele não tinha nenhum laço com o pessoal onde ele nasceu. Que interessante. Não tinha laço, porque muito provavelmente ele já havia avançado, ou havia se distanciado, de uma prole de origem, de uma comunidade de origem, e ele já é um trabalhador no mundo espiritual, Então, ele precisava de um lar para reencarnar, E aí a gente vê a importância do lar, Sônia? O mais interessante, Jair, é um espírito que foi adotado por uma família que não tinha nada a ver com ele. Nada a ver. Quer dizer, aí tem duas questões. Ele passa a ser devedor dessas pessoas, Passa a ser devedor dessa família, E a família também, provavelmente, pelo que ele desempenhou durante a vida junto a estas pessoas, passam a ser devedoras dele. Isso. Porque, olha só, aquele negócio, uma mão lava a outra. Justamente. E se nós formos no livro de Emmanuel, aquele Vida e Sexo, nós vamos ver nessa questão aí a questão das vinculações e das desvinculações. Nesse caso, houve aí uma vinculação plena através do amor. A família pelo amor de recebê-lo, E ele pelo amor de amar essa família, de ajudar e de colaborar para que todos avançassem também, Vinculações que a gente pode chamar assim, extremamente bem-sucedidas. Isso mesmo. E o Marcelo fala que ele era literalmente um estranho no ninho. Literalmente um estranho no ninho. Agora, me passou aqui também esse comentário, o seguinte, porque mesmo em família, por exemplo, você entrou na sua família como eu entrei na minha, Muito provavelmente, nós entramos nessas famílias pelos laços que nos prendem a ela, Sim. Ainda nas linhas das provas, nas linhas das expiações, trabalhando de uma forma pontual, a evolução. Agora, dentro destas famílias que nós hoje ocupamos, muitas vezes nós adotamos pessoas, ou não adotamos? Às vezes, por exemplo, você que eu sei que é lá de Pedro Leopoldo, muitas vezes você tem uma tia lá, ou às vezes uma pessoa da sua relação, que pouca gente lembra de ajudar, lembra disso, lembra daquilo, mas você se mantém firme junto àquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Então, você não reencarnou através daquela pessoa, mas
psicologicamente você adotou aquela pessoa. Isso. Você entendeu a questão? Né? Às vezes nós adotamos, né, um vizinho, uma vizinha, às vezes adotamos por determinada época um amigo de faculdade, uma amiga, às vezes uma amiga de casa espírita. Né? Nós adotamos pessoas nesse transcurso das nossas vidas e, através dessa adoção, né, nas linhas do amor, nós nos vinculamos positivamente. O Jair, interessante você falando sobre isso. Essas vinculações, muitas vezes, não é aquela coisa pacífica, não. Justamente. Mas são pessoas ligadas a nós que não tem como a gente cortar o laço. Não é interessante isso? E a gente traz uma carga de amor por aquela pessoa, mesmo com as dificuldades. Justamente. Traz uma carga de amor, uma carga assim, muito gostosa, né? Isso. E nós vamos observando que dentro dessa adoção que nós vamos fazendo, né, surge uma relação de amizade assim, indescritível. Isso mesmo, isso mesmo. Engraçado que aqui, você conhece, aqui em Minas tem um local onde acolhe crianças que sofrem violência no lar. E uma determinada criança, ele não consegue se adaptar. Justo. Não consegue, não tem afinidade com o pessoal lá do lar. E assim, está sempre trazendo problemas. Porque ele sabe que tem uma família. Justo. Está entendendo? Ele sabe que tem uma família, mas aquela família não o quis. Justo. Agora, aqueles que o querem, ele destrata. É muito interessante isso, né, Jair? Mas aí nós vamos observar que, em geral, existe um conteúdo psicológico, né? Sim. Por quê? Porque ele foi tão destratado e tão abandonado em família que isso criou nele um sentimento de recalque em relação a famílias, né? Sim. E cria também nele um nódulo produzido por esses recalques que são nódulos contrários a qualquer pessoa que o trate bem. Você entendeu a questão? Seria um medo. O medo, sim. Ela perde a sua adaptabilidade em termos de conviver com pessoas que possam tratá-lo bem ou valorizá-lo, né? Sim. Então ele, no início desses contatos, né, ele tem a tendência de hostilizar essas pessoas. Entendo. Estou lembrando aqui, há pouco tempo eu assisti um documentário naquele National Geographic, né, nesse NetGeographic, né, da televisão, mostrando um macaco, sabe? Um macaco aranha, né? E esse macaco, ele conseguiu atravessar lá um lugar e foi aonde os visitantes do zoológico estavam, e ele agarrou uma menina lá, né? E que mordeu, e isso e aquilo, e todo mundo, é um macaco perigoso, isso e aquilo. Então, uma estudiosa, né, já se não me engano, do Canadá ou de outro lugar, interessou-se e foi estudar essa questão do macaco-aranha, né? E viu que ele, quando lá atrás, no histórico dele no zoológico, né, ele foi maltratado. Entendeu? Sim. Quer dizer, é um animal, mas você vê que naquele princípio inteligente, ele recalcou aquilo, né? E transformou aquilo em agressividade, né? Aí, com o tempo, na medida em que ele foi sendo tratado por uma bióloga pessoalmente, e ela, né, o dava assim quase que na mão, uma banana, uma cenoura, um negocinho aqui, um negocinho ali, passava lá, brincava com ele toda semana, ela foi readaptando, né, esse sentimento dentro desse princípio inteligente, né? E ele novamente se readaptou à vida do zoológico. Ora, se com os animais isso funciona de uma forma perfeita, quanto mais nós, né? Ou seja, todo mundo tem solução. E se você tem na sua esfera de amizade, de relações, uma pessoa difícil, o seu afastamento dela
não vai ajudar em nada. É porque a nossa tendência é essa. É afastar. É. Afastar e pior. E sair criticando. E fazer os outros afastar ainda. Tipo assim, né? toma cuidado com aquele ali. Toma cuidado com o fulano, que aquela ali é difícil. A gente vê pais, às vezes, falar de filhos, não é? Ah, fulano, Deus me livre, que não sei o quê. Ora, joga a opinião das pessoas contra aquela pessoa. Não é? Ao passo que, não, e fulano? Eu afastei dele. Não quero nem saber dele mais. Né? E isso, eu dentro da nossa atividade lá em Volta Redonda, que eu te contei que nós trabalhamos lá um tema que é a psicologia na mediunidade, né? E isso é muito comum. Por exemplo, você tem um médium que dá trabalho na mesa mediúnica. Né? Dá trabalho como assim? Trabalho assim, médicos que ainda estão deseducados. Entendi. Às vezes de gritar, às vezes de bater, às vezes de mal comportar, disso e daquilo. Né? Ou você lida na mesa mediúnica com uma mediunidade dentro das áreas do animismo. Né? Ora, a gente nota que pelo despreparo de muitos, há uma tendência de julgar estas pessoas na clandestinidade, né? De tirar aquelas pessoas do trabalho. É mais fácil chamar de obsidiado, já. Chamam de obsidiado, de animistas, de indisciplinados, disso e daquilo. Ora, trabalhar com médium bonzinho é a coisa mais fácil que tem. Você trabalhar com aqueles médiuns que ficam lá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí, 100 anos depois, o Espírito manifesta através dele, você vai escutar, tá lá assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é fácil demais. Aí fica né? fácil. Agora, o trabalho meritório é você pegar a mediunidade difícil, quebrada, né? Aí sim é que nós vamos mostrar a capacidade do amor. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E saber conviver com essas também, com essas diferenças com essas também. Diferenças, porque você me disse muito bem, Jário, é muito fácil conviver com o que nos agrada. Sim, facílimo. Mas viver com aquele que precisa de mais um pouco de tato. De nós? Um pouco de mais de nossa compreensão, esse aí a gente afasta. É complicado. Não é? Aí é complicado. Jário, mas vamos voltar a esse assunto semana que vem? Se Deus quiser, né? Terminamos aqui o programa Perante a Eternidade. Deixamos a todos vocês um grande abraço. Que Jesus abençoe a cada um e sejamos felizes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu sou eu.